Eu sou Lani Menezes, sou da Força da Mulher Cristã e quero convidar você a mais um projeto junto conosco. Eu sempre estudei e sempre gostei de estudar sobre as mulheres da Bíblia. E eu tinha uma vontade de multiplicar esse conhecimento. E agora Deus tocou no meu coração e eu quero convidar você a essa caminhada, que será uma caminhada de descoberta de mulheres dentro da Bíblia, que tem sempre uma mensagem para nós. Existem 93 mulheres na Bíblia. 49 delas possuem nomes. Bom, não é porque as outras não têm importância, as que não têm nome. Pelo contrário, todas elas têm importância para nós. Porém, só 49 ficaram com nomes. E muitas delas nós conhecemos, aprendemos desde cedo e não sabemos os seus nomes. E a ideia aqui é nós falarmos de cada uma dessas 93 mulheres. Bom, o saber dessas 93 é resultado de um estudo da Layton Freeman. Ela estudou todas essas mulheres, ela compilou tudo isso e aí eu passo a assumir essas 93. E dentro desse contexto, nós vamos trazer a cada semana uma mulher para conversar. Vamos trazer para perto de nós, olhar um pouquinho melhor essas mulheres e ver o que Deus quer nos dizer através delas. Então convido você a pegar sua Bíblia e estar aqui comigo nessa grande jornada. Olá, nosso encontro de hoje é com a mulher samaritana. Nós vamos estar lendo, em João capítulo 4. Porém, de 1 a 42 é onde se desenrola essa história linda, maravilhosa, transformadora. Eu separei apenas um versículo para ler com vocês. Eu separei o versículo 29, João 4, versículo 29, que diz assim: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Essa palavra, é a mulher samaritana falando para os homens da cidade. Mas vamos se situar no contexto. João 4, ele desenrola a história do encontro de Jesus com essa mulher. Nesse momento, o que está acontecendo, Nessa situação, Jesus está saindo de Jerusalém indo para Galileia. E ele tinha dois caminhos, vamos dizer. O mais curto, que era por Samaria, onde nós temos os samaritanos, e tinha outro caminho, que na verdade era o caminho que quase todos, todos os judeus faziam. Por quê? Porque eles consideravam os samaritanos impuros. Eles eram, os samaritanos, eles eram ali pagãos, eles tinham um envolvimento. Então, os judeus consideravam, os samaritanos impuros. Então, muitas vezes eles davam um caminho muito longo só para não passar por Samaria. Mas Jesus quis passar por Samaria. E mais, ele foi no poço. Esse poço é o poço, a fonte de Jacó. E ali, Jesus, você lendo, o capítulo, Jesus descansa e os seus discípulos vão para a cidade vizinha comprar comida. Isso está acontecendo no finalzinho do dia, como se diz na hora sexta. O que representava uma mulher ir na hora sexta no poço? Aparentemente, era como se ela fosse uma mulher marginalizada, ou seja, ela ia em momentos onde não tivesse muitas pessoas, nem mesmo de Samaria. Mas Jesus está ali exatamente nessa hora. E quando ela chega para pegar água, Jesus pede a ela um pouco d'água. E aí ela olha para Jesus e ela se encanta no momento em que um homem, sentado ali, naquele horário, ainda falando com ela. Na verdade, ela se espanta, porque isso não era o normal. E depois, conhecendo a história dessa mulher, menos normal ainda. E nesse momento, Jesus começa uma conversa. E aí a gente começa Jesus começa uma conversa
diferente, reveladora com essa mulher. Ele fala, ele pede a água, e aí ele fala para ela também que ele tem a água e quem bebesse da água dele não teria sede. E essa mulher, ela pergunta para ele como ele poderia pegar essa água, já que o poço era profundo. Ele não tinha nada para pegar o poço, não tinha cântaro, não tinha corda. Como ele pegaria essa água? Naquele momento ela diz como? Mas Jesus, ele começa a direcionar aquela conversa. Ele percebe que aquela mulher era um campo fértil para que ele pudesse semear a palavra dele, a verdade dele. E ele coloca diante dessa mulher a informação de querer falar mais, mas diz: vai buscar o seu marido. Nesse momento, ela se espanta, porque ela sabe dos pecados. Então, ela identifica que como aquele homem pode estar perguntando sobre o meu marido. Mas ela perde total vergonha, abre para aquele homem e diz para Jesus: eu não tenho marido. Mas Jesus responde para ela: eu sei, os 5 que você já teve e esse não é seu. O que Jesus estava ali dizendo e abrindo o coração daquela mulher? Eu sei da sua história e eu não estou aqui para te apontar erros, te apontar problemas. Eu estou aqui para te revelar que eu sou a água que vai limpar tudo aquilo que você tem de sujeira internamente. Naquele momento, ela diz: tu és profeta. E é mais interessante ainda, porque a conversa ela é tão verdadeira e tão profunda, porque Jesus, se você olhar o Novo Testamento, Jesus não falava que ele era o Messias. E naquele momento, essa mulher, por identificar que ele poderia ser um profeta, ela faz uma pergunta dizendo que quando o Messias, ou na verdade uma afirmação, que quando o Messias chegasse, colocaria claramente o porquê dessas desavenças e o que era certo orar a Deus, buscar num determinado lugar ou no outro. Mas ali, Jesus diz para aquela mulher: não importa o lugar que você busque, o que importa é que o teu coração esteja aberto para ouvir a verdade de Deus. E ali eu quero falar para vocês no versículo 24, Jesus fala para ela: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento, ela diz para ele que há de vir Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, ela demonstra que ela tem, apesar de ser de Samaria, ela tinha uma expectativa que o Messias viesse e esclarecesse tudo. E aí ali Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. E aí, fazendo a explicação do Novo Testamento, Jesus dizia, é a primeira vez que Jesus fala claramente quem é ele para alguém. E para uma mulher, é a primeira conversa com uma mulher. Porque um pouco antes, quando a gente olha, você vê Pedro, né, ele perguntando quem és. Pedro diz, e ele diz que é uma revelação de Deus, mas ele diz o quê? Ele adverte os discípulos dizendo: não é hora de falar, para que não falasse. Depois acontece no momento do julgamento com Caifás, que ali ele revela, né, que ele ali fala que ele é Cristo, mas ao longo desse caminho ele não afirma, ele não nega, mas ele não afirma tão categoricamente como ele afirma para essa mulher que ele é o Messias, era aquele que estava para vir, que já veio, que estava ali na frente dela. E aquilo ali é tão impactante para ela naquele momento que ela fica completamente paralisada, mas ao mesmo tempo os discípulos retornam
da cidade vizinha onde tinham ido comprar comida e encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana, o que não era normal. Mas os seus discípulos não se posicionam e nem perguntam por quê. Eles apenas contemplam aquela conversa. E naquele momento, a mulher larga o cântaro e volta correndo para a cidade para falar com os homens da cidade. Gente, olha a profundidade dessa transformação. Essa mulher, ela tinha um pecado, né? Ali, quando Jesus diz para ela que aquele homem que ela tinha não era o homem dela e que ela já teve 5, ela ali percebe que ele é profeta porque ele revela o seu segredo para ela. Um segredo dela, ele revela. E naquele momento que ela é transformada por Cristo, ela volta para a cidade para pedir, para chamar as pessoas e faz essa palavra, fala essa frase no 29. Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura Cristo? Ali, ela não está preocupada que eles possam, o povo da cidade, os homens da cidade, saibam o quanto do seu pecado. Porque ali ela já tinha a certeza que ela tinha sido liberta daquele peso, daquela vergonha. E ela traz aquele povo, aqueles homens, para o poço de Jacó. Mas o que é interessante nesse intervalo, os seus discípulos falam com Jesus e Jesus fala sobre semear. Jesus fala sobre uma palavra que ele diz sobre o ceifeiro. E ele fala, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O que é interessante aqui que ele está dizendo para os seus discípulos que ele estava ali semeando, que ele estava ali sabendo que ele ia colher os frutos daquela conversa e que era momento dele apenas deixar fluir tudo aquilo que ele já tinha dito para aquela mulher. E isso é o que acontece, porque ela traz os homens da cidade. E esses homens da cidade vêm para o poço ouvir Jesus. E ali Jesus permanece por 2 dias, falando. E eu acredito, né, pensando, ele deve ter convertido todos. Porque aquelas pessoas que foram ouvir ficaram ali maravilhadas, não deixando ele sair. E não era porque estavam não querendo o contato com Jesus, pelo contrário, se não estavam deixando ele sair, porque estavam se deliciando daquela palavra. É por isso que eu digo que essa mulher samaritana, sem nome, apenas mulher samaritana, é uma mulher que deixou muitos aprendizados para nós. E olha, até hoje nós estamos sendo tocados por ela. Isso é muito interessante, porque aquela mulher, quando ela verdadeiramente abriu seu coração para ouvir a palavra, para ouvir o chamado de Cristo, para ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, ela se libertou da dor, se libertou da vergonha, se libertou do pecado, ao ponto de saber que ela não estava mais preocupada com aquele pecado, porque ela já tinha sido liberta por Jesus. Mas mais interessante é porque ela passa a ser testemunha. Ela vai lá e ela conta, ela multiplica aquela emoção, aquela coisa maravilhosa que ela percebe, essa libertação, e ela vai lá e chama o povo que ela sabia que estavam presos, que estavam também sobrecarregados, debaixo de um jugo que não era deles. E ela traz parte desse povo, e esse povo ali se derrama nos pés de Jesus. Gente, que delícia de palavra! E eu queria deixar exatamente porque eu escolhi a mulher samaritana, porque ela tem tantos esses ensinamentos, mas mais, ela nos leva a refletir o quanto Jesus nos liberta do peso. Quando nós abrimos nosso coração para Deus, quando nós rasgamos o nosso coração dizendo todos os nossos erros, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós fizemos de errado, Jesus, ele não aponta o dedo dizendo para você está errado,
você fez. Não! Jesus estica as mãos e diga: eis-me aqui para te ajudar. Porque o jugo que estava, eu tirei de você. E é isso que Jesus quer dizer para você nessa noite. Você não precisa carregar essa dor, porque conversando com Deus, entregando nas mãos dele, ele te liberta dessa dor, ele te liberta dessa vergonha, ele te liberta dessa fraqueza, ele te liberta desse pecado. Você é transformada por esta palavra. Quando você recebe Jesus Cristo, identificando que ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, você se transforma, você muda, você sai da morte para a vida. Porque muitas vezes a gente acha que está vivendo, mas nós estamos mortos. E Jesus vem para te dizer isso. A palavra dele vai no separador entre a morte e a vida. Ele diz: largue a morte e venha para a vida comigo. E é essa palavra que eu quero deixar para sua reflexão. Se você não conhece a história, leia João 4, principalmente do 1 ao 42. E se deleite, deixe Deus falar com você, deixe Deus te modificar, deixe Deus mostrar o caminho da libertação desse peso que você carrega. E compartilha comigo, compartilha conosco o quanto foi bênção você conhecer a história dessa mulher maravilhosa, dessa mulher samaritana, que teve uma vida, talvez de caráter duvidoso, uma vida onde muitos levantavam seus dedos, uma vida de grande luta e de grande erro, mas que foi a mulher que conduziu muito dos homens samaritanos a entender a palavra e a seguir Jesus Cristo, que eu creio. Nesse mesmo lugar, no Poço de Jacó, 3 anos depois, se estabeleceu a primeira igreja. Olha como é profundo identificar essa mulher. Por isso que esse projeto da gente resgatar as mulheres da Bíblia tem muito para nos ensinar. Eu também fico com eu queria muito um outro pensamento, outra reflexão com vocês, dividir com vocês. Será que nós, essa mulher samaritana me mostra isso muito claramente, será que nós estamos testemunhando dessa grande transformação que Deus tem feito nas nossas vidas para aqueles que não conhecem? Ou para aqueles que dizem que essa palavra não é para mim, ou que eles dizem que essa palavra não é verdadeira? Será que nós estamos indo lá de peito aberto, nos mostrando e dizendo: vem ouvir esse Jesus Cristo que modificou a minha vida e que pode modificar a sua? Será que nós estamos cumprindo isso como ela cumpriu, com tanto amor, sem receio, sem medo? Ela não foi para a cidade com medo, ela foi com a cidade com a certeza do que Deus tinha feito na vida dela, do que Jesus tinha falado para ela e que só Ele poderia dizer e que só Ele poderia tirar o peso das costas dela. E ela vai para a cidade e ela traz as pessoas para ouvir a palavra de Jesus. Será que eu e você estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos trancados dentro de casa, sendo transformado, sendo tocado, sendo revelado, mas fechado? Eu creio que parte dessa história foi a que me tocou para eu ter essa coragem, para eu começar a fazer esse projeto de levar para vocês a visão das mulheres da Bíblia nos meus olhos, dos meus simples olhos, e compartilhar com vocês esse momento. Eu tenho certeza que a Bíblia, ela é transformadora em nossas vidas, mas às vezes a gente não entende tudo que está ali. A gente acha que só sendo teólogos, estudando muito, mas a gente pode despertar esse interesse. E é isso que eu estou fazendo, despertando o interesse de você conhecer a palavra do Senhor através de outros olhos. Mas pegue a Bíblia, leia, reflita, deixe Deus falar com você diretamente, da mesma forma que Deus falou comigo. E é muito maravilhoso. Eu amo estar
fazendo, lendo, compartilhando essa palavra. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham sido tocadas, eu espero que vocês possam se sentir impulsionadas ao ler mais sobre a mulher samaritana, aqui em João 4, de 1 a 42. E eu espero que vocês continuem conosco nessa jornada de conhecer as mulheres da Bíblia que fazem a diferença na minha e na sua vida. Um grande beijo e até a próxima Estudo de Mulher da Bíblia. Obrigada.